Olá, tudo bem? No último vídeo, a gente viu momentos em que Deus se arrepende. E a gente viu também que, considerando a quantidades que isso é mencionado, Deus é a pessoa que mais se arrepende em toda a Bíblia. Então, tendo isso em mente, como que a gente vai casar essa doutrina, como que a gente vai conformar essa situação com os versículos que falam que Deus não se arrepende? Então a gente pode ir aqui para Números, capítulo 23, e a gente vai ver exatamente o quê? Um versículo que diz não só que Deus não se arrepende, mas também que Deus não é filho do homem. E isso, meus amigos e amigas, é um assunto, são versículos que geram muitas falsas doutrinas, por conta até de uma falta de interpretação e entendimento do local de cada informação. E eu diria também que algum ateu que bateu o olho e falou, é uma contradição na Bíblia, é uma inconsistência na Bíblia. Então vamos entender o que a Bíblia quer dizer quando fala que Deus não se arrepende. Números, capítulo 23. A gente pode começar a nossa leitura aqui no versículo 18. E ele proferiu a sua parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha só, Deus não é filho do homem para que se arrependa. E eu já vi pessoas usando dessa frase, dessa metade desse versículo, para dizer que Jesus não é Deus. Para dizer que Jesus, o Filho, não é Deus. Porque, ó, Deus não é filho, nem filho do homem para que se arrependa. A questão é que o que a Bíblia está querendo dizer aqui? Que Deus não é humano. Deus, desde o princípio, não é humano. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é a divindade. Ele não é homem. E o que a Bíblia quer dizer com filho do homem? O ser humano. Homem, filho do homem. Assim como a gente tem um salvo, ele se torna o quê quando ele acredita em Deus? Um filho de Deus. Assim como a gente tem uma pessoa que quando se torna reprovado, se torna o quê? Um filho de Belial, filho de Satanás. Então, aqui a gente tem essa nomenclatura utilizada até no livro de Ezequiel, onde Deus se refere várias vezes a Ezequiel como filho do homem. E é fato que Jesus se chamava como filho do homem. Por quê? Porque existe um mediador entre homem e Deus. O homem, Jesus Cristo. Então, quando a palavra de Deus que sempre existiu, quando o Filho que sempre existiu se fez carne, quando Jesus Cristo se fez carne, ou seja, ele existia antes de Adão, ele existia antes da criação do céu e da terra. Jesus é Deus. O Filho é Deus, a palavra é Deus. Então, ela se fez carne, a palavra se fez carne, o Filho se fez carne, nasceu da Virgem Maria, através do nascimento virgem. Então, ao ter esse nascimento, Jesus Cristo se fez carne, ou seja, ele veio o quê? Em um corpo humano. Então, ele tinha as necessidades humanas. Ele era tentado como nós, mas ainda assim sem pecado. Então, Deus não foi do princípio um filho de um homem que se tornou Deus, que ascendeu à divindade, igual a gente vai ver com os mormons, que vão dizer que Deus é, hoje em dia, porque antes ele era um homem e ele se tornou Deus, um homem se tornou Deus. Então isso aqui desprova, na verdade, uma parte de uma falsa doutrina do mormonismo, que seres humanos podem se tornar Deus ou que Deus um dia foi um ser humano comum. Então não, Deus sempre foi Deus. E Jesus não era desde o princípio o filho do homem. Quando ele se fez carne, quando ele nasceu com um corpo como nós, um corpo até suscetível à morte, ele morreu, foi crucificado, desceu ao inferno por 3 dias e 3 noites, mas ele ascendeu. Mas ele ressuscitou e ele ascendeu à destra do Pai. Então, Jesus não foi do princípio filho do homem. Então, isso aqui não é uma inconsistência em dizer que Jesus não é filho do homem. Então, tirando isso do caminho, o que a segunda parte quer dizer? Para que se arrependa, diria ele algo e não faria? Ou falaria e não o cumpriria? Então aqui a gente vê qual que é o contexto. Deus não mente, Deus não pode mentir. Quando Deus promete algo, ele faz. Agora é importante entender que na Bíblia a gente tem 2 tipos de promessas. Uma promessa condicional e uma promessa incondicional. O que é uma promessa condicional, João? É uma promessa que vai depender de alguma coisa. Por exemplo, eu prometo te dar R$10 se você limpar o meu jardim. Então aqui é uma promessa condicional. Eu só vou te dar os R$10 se você limpar o meu jardim. Agora, uma promessa incondicional. Eu vou te dar esses R$10.
Eu prometo que eu vou te dar esses 10 reais. Não tem nenhuma condição. Então, na Bíblia, a gente tem dois tipos de promessas que acontecem em diversos momentos. Por exemplo, o povo de Israel, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, só poderiam permanecer na terra prometida se eles temessem a Deus, primeiramente, não tivessem outros deuses diante deles, não cometessem idolatria contra os deuses, mas também se eles obedecessem à lei que Deus criou. Que a gente pode ver essa lei em Êxodo, em Levítico, Números, Deuteronômio. Então era necessário que eles obedecessem para permanecer na terra prometida. Então o que aconteceu? Eles cumpriram essa promessa, porque eles tinham uma parte nessa promessa também. Dentro dessa promessa, dentro do Antigo Testamento, aqui, né, temos muitas motos aqui na região, então dentro do Antigo Testamento, o que era uma da parte que eles tinham que cumprir? Era justamente o que? Fazendo essas obras, não para serem salvos, mas para estarem na terra. E o que aconteceu quando eles obedeceram? Bem, a gente tem o cativeiro da Síria que aconteceu com grande parte da tribo de Israel. Foi o quê? Umas 10 tribos, 11 tribos que... Não, foram 10, que foram levadas cativas, com exceção de alguns remanescentes de uma tribo ou outra que foram até Judá. Aí o reino permaneceu um pouco mais e aconteceu o cativeiro da Babilônia. Então eles obedeceram o pacto, eles obedeceram o Antigo Testamento e por isso a promessa se encerrou. É como se alguém tivesse feito um contrato: olha, vocês vão receber essa casa se vocês obedecerem às leis que eu coloquei para vocês habitarem nessa casa. A pessoa obedece, então ela rasgou o contrato. Não é que Deus rasgou o contrato e falou: não, cancela a promessa. É que as pessoas falharam, foi encontrado falta nelas. E, da mesma forma, a gente tem promessas também incondicionais. Por exemplo, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então Deus está prometendo que a palavra dele vai permanecer para sempre. A gente pode ir para Salmos 12 também, onde a gente vai ver mais um aspecto dessa promessa de Deus em relação a manter a sua palavra. Então, Salmos, capítulo 12, onde a gente vai ver essa questão mais uma vez. Salmos, capítulo 12. As palavras do Senhor são palavras puras, versículo 6. Como prata refinada em uma fornalha de barro purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor. Tu as preservarás dessa geração para sempre. Então aqui não tem nada associado. A palavra do Senhor é pura porque a gente está agindo corretamente. Não. Deus vai preservar a palavra se a gente obedecer a Ele. Não. Promessa incondicional. A palavra de Deus vai permanecer. Outra promessa incondicional. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Depois que uma pessoa é salva, ela tem a vida eterna. Ela não tem que fazer mais nada. Não, eu preciso manter essa vida eterna? Se eu pecar, eu vou perder? Não, é vida eterna, sem fim. Porém, para ganhar a salvação, para a pessoa ganhar essa vida eterna, tem uma condição, que é qual? Creia no Senhor Jesus e tu serás salvo. Então, primeiro a gente precisa, para ser salvo, ter uma condição sim. É uma promessa com condição. Acreditar em Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador. Porém, depois que a gente é salvo, não tem nenhuma condição para a gente manter a nossa vida eterna. Então, só exemplos aqui para mostrar promessas condicionais e promessas incondicionais que a gente tem na Bíblia. Outro exemplo aqui que a gente pode olhar é 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, onde a gente vai ver mais um momento em que essa mesma frase é utilizada. E aqui o foco disso, o foco de utilizar essas palavras e de falar desta maneira, é demonstrar que Deus não vai mentir. Que Deus não vai nos prometer vida eterna e Ele vai tirar de nós. Não, é somente pela fé. A gente acredita nele, a gente confia totalmente pela fé nele e aí a gente acaba indo para o inferno. Isso não vai acontecer. Deus não mente, Deus não vai nos enganar. Vou preservar minha palavra para sempre. Opa, minha palavra ficou perdida. Isso não vai acontecer. A gente tem até os apócrifos, que são livros, se você parar para olhar, são blasfêmicos de uma certa forma. São profanos, porque a palavra de Deus devia ser preservada para sempre. Não, mas eles estavam enterrados. E várias gerações perderam eles. Ninguém sabia da existência deles se a gente não tivesse desenterrado. Então isso seria parte de quebrar a promessa de Deus. Isso seria parte de romper com essa promessa que Deus fez. Ia ser como se ele tivesse prometido e se arrependeu. Ia ser como se ele tivesse prometido, mas mentiu. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 28. E Samuel lhe disse: Neste dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu a um vizinho teu, que é melhor do que tu. E ademais a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Então aqui a gente vê novamente que está falando: olha, Deus tomou essa decisão, Deus já mudou o reino de Saul para Davi e ele não vai mentir. Ele não mentiu para Davi, ele não mentiu quando ele disse que Saul perdeu o reino. Então tem certos momentos em que a pessoa vai e acabou.
Saul perdeu essa oportunidade. E Deus não vai se arrepender dessa decisão. Deus não vai mentir. Nossa, peraí, eu me senti culpado de ter tirado o reino de Saul, eu deveria devolver para ele. Isso não vai acontecer. Então, veja como a gente está sempre tendo essas duas palavras. Mentir e o que a gente vê logo depois? A gente tem a palavra também, arrepender. Então, qual que é o tema? Deus não vai prometer pra gente bênção se a gente fizer coisa boa e vai mudar de ideia depois. Deus não vai prometer pra gente uma vida eterna se a gente acreditar nele e ele vai retirar isso da gente depois. Deus não mente. Deus é imutável. Então, eu só gostaria de ler mais dois versículos aqui muito legais pra gente entender esse aspecto do porquê que a gente pode dormir sempre tranquilo, sabendo que se a gente acredita em Jesus, a gente tem a vida eterna. Se a gente fizer coisas boas, que Deus vai nos recompensar, Deus vai nos abençoar. A gente pode ir para Hebreus. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Deus não vai mudar em relação às promessas que ele fez pra gente. Se Deus falou que ia abençoar, ele vai continuar nos abençoando se a gente fizer o necessário para receber essa bênção. Deus vai nos dar a vida eterna se a gente acreditar nele. Deus vai manter, vai preservar a gente. Deus vai nos preservar até o dia que a gente vai ser ressuscitado. Então não tem esse erro de, nossa, será que eu vou perder minha salvação? Isso é impossível. Deus não vai mentir. Deus não vai nos enganar. E o último versículo que eu gostaria de ler é em Malaquias. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, logo depois de Mateus. Malaquias, antes no caso de Mateus, Malaquias, capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, versículo 6. Pois eu sou o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Deus não mente. Deus não nos engana. Deus não vai prometer e deixar de fazer. Deus nunca, é impossível que Deus minta. Deus nunca vai mentir. É impossível que Deus cometa iniquidade. Então a gente pode confiar tranquilo nas promessas do Senhor, sejam elas condicionais ou incondicionais, porque o Senhor não vai mudar de ideia em relação a elas. Deus não vai mentir em relação a elas. Então esse é o momento em que Deus não vai se arrepender, em que Deus não se arrepende, porque ele não é como um homem que peca, que tem iniquidade, que tem erro. Ele não é como um filho do homem. Eu sou um filho do homem, você é um filho do homem. Em parte, somos todos o quê? Humanidade também. Porque somos seres humanos, todos somos seres humanos, seja branco, seja africano, seja asiático, seja indígena, todos nós somos homens e filhos do homem. A diferença é que alguns são salvos, alguns são filhos de Deus, outros não são salvos, são filhos da ira, e outros são reprovados, filhos de Belial. E eu vou falar mais desses aspectos também em outro momento. Então, muito obrigado a todos que assistiram e até mais.